Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta audiência pública para tratar do andamento dos projetos de macro-drenagem da Avenida Walter Taumaturgo e da Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Compõe a mesa dessa audiência o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Gabriel de Miranda Alcântara, o diretor de obras, Jefferson Stefano de Oliveira, o diretor técnico da Land Vale Construções, Rodrigo Ambrósio da Silva, a engenheira da CEPAV, Engenharia e Construção, Thaís Esbrama. A secretária também, Marcela Franco, que acabou de chegar. Eu já quero falar com o cerimonial para convidá-la, está conosco também, se assim desejar. Ok, secretária? Muito obrigado pela presença. Também o Edson Ávila, que é chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo. Já vou aproveitar também a Magali, chefe de gabinete do vereador Douglas Carbone, e a Carol Dátola, da vereadora Thalita, também está presente. Obrigado. Nós estamos aqui dando início à nossa audiência pública. Registramos, o vereador até o momento não chegou ninguém, mas com certeza vão chegar. E o Robinho Franco, representando aqui o vereador Richard neste momento. Obrigado, Robinho. Nessa audiência acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipes que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo. Próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Estou sentindo um eco aqui, acho que se puder dar uma melhorada, por favor. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, também poderá participar. Basta enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Vou repetir: 3625 9501. Para que nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite a parte e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Quero, neste momento, primeiramente agradecer a todos, né, a Gabriel, a Magali, que já acompanhou algumas audiências com a gente aqui. Acho que o executivo nesse mandato, nesses meses de mandatos, já é a segunda, né, desse mandato do novo prefeito, o prefeito Sérgio. Eu queria só destacar que nós já estamos vindo de um trabalho de anos tratando desse assunto, dada a importância que é para a nossa cidade, para o futuro da cidade. Então tivemos audiência em 21, 22, fevereiro desse ano de 25 e agora mais uma. E o que é legal a gente falar aqui, que até então era expectativa, e acredito que hoje, senhores, nós estamos partindo para a realidade. As empresas estão presentes aqui, as empresas ganhadoras, e a cidade merece este momento, a cidade merece saber como vai ser feito esse trabalho, de que forma vai tocar as obras, e a Câmara também, mais uma vez, se colocando à disposição, abrindo espaço para que todos esses questionamentos, para que a empresa tenha a oportunidade de estar respondendo, até mesmo colocando alguma coisa, que eu tenho certeza que o Gabriel preparou para trazer, e nós iremos falar um pouco com as empresas ganhadoras. Então, dito isso, quero pedir à TV Câmara que daqui a pouco soltar um vídeo para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho ao longo desses anos, da nossa preocupação, juntamente com o meio ambiente, obras, executivo, de um modo geral, planejamento, que às vezes não é nem ossada do planejamento, mas está ali contribuindo, que eu sou testemunha, que a secretária já esteve em locais que ela não tinha nem obrigação de estar ali, mas pela necessidade se fez presente e contribuiu muito. Então, TV, por gentileza, se puder soltar o vídeo para a gente aí, esse vídeo vai dar uma noção
do que é nosso trabalho e porque nós criamos a Frente Parlamentar para acompanhar, juntamente com a Prefeitura e também as empresas que vão fazer esse trabalho. Por favor, TV. Chega de alagamento de Taubaté, não aguentamos mais. O taubateano paga o seu imposto, contribui e nada é feito para que isso pare. Então nós temos dia 20, 9 horas, uma audiência pública para tratar desse problema aqui, eu que estou vendo. Então, já existe um plano de macro drenagem da cidade para ser executado. Temos que colocar em prática, temos que tirar do papel para que esse tipo de problema acabe na cidade. Não é só no Campos Elíseos, tem a Avenida do Povo e outros pontos que hoje a chuva alagou a cidade. Pessoas perdendo seus bens, tendo prejuízo, isso não pode continuar. Temos que acabar urgente com esse estado de caos, com essa dificuldade que toda vez que chove, Taubaté fica um caos totalmente desordenado. Vamos trabalhar para acabar com isso. Gente, estou aqui com o Odair, comerciante aqui no Campos Elíseos, bem na frente do túnel. Quantos anos você passa por esse problema e nunca foi resolvido, Odair? Estou aqui há 18 anos já. 18 anos tem esse problema aqui. 18 anos esse problema, desde que eu estou aqui no Campos Elíseos, aqui há 18 anos que essa loja aqui, tem esse problema aqui no Campos Elíseos. Gente, nunca ó, acaba. 18 anos pagando imposto na cidade de Taubaté, contribuindo com seus tributos, tudo certo. Só que a contrapartida do município está muito a desejar, está deixando muito a desejar. Precisamos, prefeito Sérgio Vitor, contamos com você. Estamos juntos para poder melhorar a vida dessas pessoas aqui, como o Odair, que representa todo mundo que sofreu em Taubaté hoje. Então, a audiência pública do dia 20 é para isso, Odair. Tá. Quero que você participe conosco e leve seu problema, a sua reclamação de tantos anos. Nós precisamos resolver. Taubaté não aguenta mais alagamentos. Chega de enchente em Taubaté. Chega de enchente em Taubaté. Chega de enchente em Taubaté. Temos que dar uma boa notícia, depois de muito empenho, audiência pública, ouvindo a população, chegou o momento de começar os trabalhos. Em breve ele vai falar com vocês tecnicamente, mas em breve vai iniciar os trabalhos aqui. Eu quero de primeira mão dar essa notícia para vocês, porque a gente vem, obra no executivo. Quero parabenizar o prefeito Sérgio Vitor, ao Gabriel, toda a sua equipe, pelo empenho, pela dedicação. Eu tenho certeza que juntos podemos, beleza? É isso aí, vereador. Eu parabenizo o senhor aí por todo o empenho nessa temática, né? Já são 3 audiências públicas convocadas, né? Uma em 2021, 2022, 2025, né? É um tema de grande relevância e agora nós estamos aí com o recurso na mão já do FEIDO, né? Aproveito para agradecer ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Paraíba do Sul, né? São 18 milhões que foram empenhados aí para o município de Taubaté e o município vai aportar aí uma faixa de 10 milhões para essas 2 grandes obras aí da Avenida do Povo e do Campos Elíseos, né? Será um parque alagável aqui no Campos Elíseos, a duplicação da macro-drenagem na Avenida do Povo, com previsão de início aí para entre os meses de setembro, outubro, e a previsão de término dessas obras aí é para o final do ano que vem. Um abraço, Deus abençoe a todos. Acabamos de sair de uma reunião importantíssima aqui no Ministério das Cidades. Falei com o Silvio, com o Glauto, são chefes de gabinete do ministro Jader Filho das cidades, uma reunião produtiva, colocando como prioridade Taubaté, projeto plano de macro-drenagem das enchentes. Vocês sabem que eu sou presidente da Frente Parlamentar que fiscaliza essas obras. Então viemos aqui, colocamos prioridade, pedimos atenção a Taubaté. Nós precisamos, de uma vez por todas, resolver as enchentes da cidade. As obras vão dar início logo, logo, mas são muitas ainda os locais que precisam desse olhar. Nós estamos aqui em Brasília, lutando pelo povo de Taubaté, principalmente você que é vítima das enchentes dos últimos anos. Estou trabalhando muito para que esse problema se resolva o quanto antes. Um abraço a todos. Gessé Silva, cuidando de pessoas e transformando Taubaté. Valeu!
Obrigado, TV Câmara. Quero registrar a presença do vereador Boanerges também e dizer que, próximo falar o Gabriel, mas queria só ressaltar a conquista da cidade de Taubaté, né, Gabriel? Um investimento de mais de 21 milhões de reais. Quero parabenizar, reconhecer também que é uma obra que não começou esse ano, é um projeto que deu início na gestão passada. Eu quero aqui reconhecer isso também, só que reconhecer também o atual que teve a coragem de aportar. Nós tivemos uma audiência aqui, onde o prefeito se fez presente, estava do meu lado, e eu cobrei muito que ele pudesse, né, ter essa coragem e ter esse entendimento, né, de poder aportar a parte do município. Então, se hoje nós estamos vivendo esse momento, é porque também a atual gestão se comprometeu e aportou essa verba que dá a condição para Taubaté de sonhar com um futuro melhor nessa questão. Então, quero passar ao secretário Gabriel, que vai se apresentar, e os representantes das empresas estarão aqui à disposição para os questionamentos. Gostaria que todos que estivessem aqui pudessem aproveitar esse momento. Temos bastante coisa para perguntar e vai ser importante sairmos daqui com essa visão, com essa conversa, né, definindo bastante coisa aqui, né, com compromisso de fazer o melhor nessas obras que a Frente Parlamentar estará acompanhando passo a passo de cada ação, de cada movimento. Nós estaremos juntos para dar o melhor para a cidade de Taubaté. Secretário, fique à vontade. Qualquer coisa, dá o sem fio, fica até melhor para ele. Obrigado, cerimonial. Boa tarde a todos. Tá pegando? Ah, tá. Boa tarde. Parabéns, vereador, por mais uma iniciativa muito importante de convocar essa audiência pública. Parabenizo também a Frente Parlamentar, que está acompanhando todo esse processo, né, todos os vereadores que estão empenhados aí em garantir a efetividade dessas obras. Aproveito para cumprimentar todos os presentes aqui também, membros da mesa, os outros secretários, colegas de trabalho, outros vereadores que também estão, os telespectadores. Vou fazer uma breve apresentação para apresentar as duas obras, né, que estão já em andamento, né, ressaltar aqui que essa é uma audiência pública que continua uma audiência que a gente teve no início do ano, em fevereiro, como o Gessé colocou. Naquela ocasião a gente teve a oportunidade até de expor, né, o prefeito Sérgio estava presente, ele expôs um cronograma em que demonstrava com clareza quais eram todas as etapas referentes a essa obra, essas duas obras, desde a licitação até a sua conclusão. E o que a gente tem que ressaltar aqui também é que até o momento a gente está cumprindo com o cronograma, a gente está em dia com o cronograma que foi apresentado em fevereiro. Então aqui uma breve apresentação. Quais são os objetivos dessas duas obras que a gente está fazendo aqui, né? O primeiro deles, obviamente, mitigar impactos de enchentes e inundações. Essas obras elas estão surgindo em decorrência dos apontamentos do Plano Diretor de Macrodrenagem, que foi concluído em 2023, aliás, 2024. O Plano de Macrodrenagem de Taubaté, ele ressaltou, ele levantou diversos pontos da cidade que são críticos com relação ao alagamento e enchentes. E os dois principais estão nas bacias do Córrego do Convento Velho e do Córrego do Judeu. Então, essas duas ações elas já haviam sido apontadas como dentro do prognóstico do Plano Diretor de Macrodrenagem. Então, eram necessárias para poder garantir a efetividade da drenagem no município. E a gente foi atrás de recursos do FEIDO para poder cumprir com essa meta. Então, agradeço aí também ao Comitê de Bacias Hidrográficas, à agência SP Águas, por ter deliberado favorável a indicação desses dois empreendimentos para receber recursos do FEIDO, que inicialmente era um valor diferenciado, isso eu vou apresentar mais à frente, e agora com a licitação os valores reduziram, né?
Também outro objetivo, melhorar a segurança e a qualidade de vida da população, proteger a infraestrutura urbana e o patrimônio público e privado e promover soluções sustentáveis de drenagem urbana. A primeira obra que a gente vai discutir aqui é a duplicação da rede de macrodrenagem e adequação da rede de microdrenagem na Avenida do Povo, aqui no Córrego do Judeu, na bacia do Córrego do Judeu, que é onde a gente está aqui hoje, né? O projeto, o orçamento dessa obra inicialmente era de R$ 13.647.462,71. Esse valor foi o valor que a gente encaminhou ao FEIDRO durante o pleito e após a concorrência, que foi a concorrência 03 de 2025, com a vencedora Land Vale Construções, ela fez uma proposta de R$ 10.235.597, total aí de 25% de desconto. Com isso, a gente, ao prestar contas para o FEIDRO, a gente precisou elaborar uma nova planilha orçamentária e tanto o financiamento FEIDRO quanto a contrapartida municipal, eles foram reduzidos proporcionalmente, né? Muitas das pessoas me perguntaram se a redução do valor que havia originalmente para o valor licitado incorreria num ganho, numa redução só da contrapartida, para a gente economizar valor de recursos municipais. Mas isso, conforme o manual do FEIDRO, não é possível. A gente faz uma redução proporcional. Então, agora o financiamento FEIDRO ficou em torno de R$ 5.400.000 e a contrapartida municipal, R$ 4.700.000. Então, essa obra aqui, conforme dá para ver no projeto, né, ela compreende ali a duplicação da rede de macrodrenagem na Avenida Professor Walter Taumaturgo, desde um pouco antes do cruzamento da Dutra até após a cobertura ali da Avenida do Povo, né? E aí esse é o cronograma, é uma obra que está previsto 9 meses para conclusão. A gente tem os primeiros meses para projetos e serviços preliminares, que vão desde as sondagens e outros levantamentos necessários para poder garantir a elaboração do projeto. E aí, com a execução mesmo, a gente está previsto de iniciar após o período de chuva, né? A gente vai esperar até o ano que vem, possivelmente após o mês de abril, para dar a ordem de serviço de execução. Então, agora a gente está na fase de projetos, que vai ser iniciado ainda. A gente ainda não emitiu a ordem de serviço, justamente porque a gente está aguardando o FEIDRO depositar o valor na conta da prefeitura, o que deve ocorrer dentro das próximas semanas já. Daí a gente já emite a ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo. E essa obra também ela contempla não só a duplicação da rede de macrodrenagem, mas também a substituição e a reforma de diversas bocas de lobo que estão localizadas aqui na região. Então isso vai garantir aí a melhoria também da microdrenagem. A segunda obra, o segundo empreendimento, é a execução de bacia de detenção, parque alagável e a substituição da rede de macrodrenagem na região do bairro Campos Elíseos, que já é o córrego do Convento Velho, outra bacia hidrográfica, a bacia vizinha, essa aqui. O orçamento original era de R$ 14.963.463,27. A concorrência 02 de 2025 resultou com a vencedora do consórcio FACE, que são duas empresas, a FAZUL e a CEPAV. A proposta da vencedora deu um desconto de 23,6%, aí caindo para R$ 11.432.414,82. E aí, novamente, uma redução proporcional do financiamento FEIDRO e da contrapartida municipal, que caiu para R$ 8.504.053,88. E a contrapartida para R$ 2.928.360,94. Então, ali um projeto da obra, né, que está pretendido, é um parque alagável, com uma bacia de detenção, e também uma melhoria da calha de drenagem imediatamente ajusante da área de barramento, e a troca da tubulação, que já é uma canalização fechada, ali na frente, próxima à rotatória, até a Dutra, com uma travessia, chegando até a desembargador. Então, melhorando ali até a questão daquela que a gente sempre fala, do gargalo existente na Dutra, né? E o cronograma dessa obra é de 12 meses, total previsto. Novamente, serviços preliminares, que contempla aí o projeto executivo nos 2 primeiros meses. Ordem de serviço está aguardando, não só, nesse caso, não só o recurso FEIDRO, mas também uma outra questão que a gente está tentando alinhar junto ao órgão da SP Águas, que a gente precisa da outorga, por se tratar de um barramento. A gente está aguardando essa outorga sair para poder emitir essa ordem de serviço. E também
após o projeto executivo, a gente vai aguardar aí após o período chuvoso para poder dar ordem de serviço para a execução da obra, que deve ocorrer ali também em abril do ano que vem. Mas é isso. Eu também ressalto aqui, essas duas obras foram, que como o Gessé colocou, né, foram duas conquistas aí de recursos que vieram da gestão passada. A gente deu continuidade na atual gestão, mas eu também ressalto que foram conquistadas nessa gestão já mais 3 aportes do FEITRO. A gente conseguiu aí, porque é sempre importante, né, constatar, né, eu vou até colocar aqui o mapa, essa planta aqui da Avenida do Povo, né, a gente vê que é uma obra de grande relevância, mas se a gente não mexer na bacia inteira, a gente não vai resolver 100% dos problemas de drenagem. Sempre vai ter algum problema que acaba voltando ali, né? A gente tem um efeito ali de rebote da água, né? A gente tem MRS lá na frente, a gente tem outros gargalos, tudo isso tem que ser contemplado também. Então essa obra, por mais que ela ajude, ela mitigue as questões da inundação, a gente precisa trabalhar na bacia inteira. E a gente conseguiu recursos junto ao FEITRO para poder elaborar 19 projetos executivos, né, Felipe? 19 projetos executivos para as bacias do Córrego do Judeu e do Córrego do Convento Velho. Então, com esses projetos executivos, a gente depois vai mais adiante pegar mais recursos para poder executar obras contemplando essas duas bacias como um todo e aí resolvendo o problema de uma forma mais global e não só localizada, né? Porque hoje pode ser que realmente a Avenida do Povo tenha uma redução grande nas incidências lá de inundação, mas terão outros pontos na bacia que continuarão com os seus problemas. E também outra grande conquista da gestão, já foram mais 2 obras de contenção de erosão que a gente vai fazer, né, um total aí de 5 milhões já previstos para a execução de obras de contenção de erosão na Avenida Zélia Alves Ferreira e na Avenida dos Sedes. Então vai ter um trabalho ali também mexendo na questão do deslizamento, que a gente tem problemas sérios aqui na cidade. Mas no mais é isso, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para responder as dúvidas. Muito obrigado, secretário Gabriel. Quero registrar a presença da Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilely de Ângeles. Nós vamos dar continuidade à nossa audiência. Fico feliz, Gabriel, de ver que a atual gestão continua empenhada em trazer recursos, porque realmente o problema não é somente esses 2 que está em foco hoje, é muito amplo, né? E nós estamos vendo o empenho para que isso seja resolvido. Eu vou continuar, então, eu vou abrir a fala, porque as empresas estão aqui para responder os questionamentos. Eu queria ver se a secretária quer deixar um registro para a gente, é importante, devido ao seu trabalho em alguns pontos que já atuou, né, nesses meses, para ajudar os munícipes que estão desesperados. Acho importante o seu registro aqui, Marcela, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Gessé, parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Cumprimento a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando também. Parabenizo aí o meu colega secretário Gabriel pelo trabalho que tem realizado aí na frente da Secretaria de Meio Ambiente, ao amigo Jefferson também, diretor de obras, né, que o nosso trabalho aqui, ele é intenso, com grandes desafios, mas certamente nesses quase 9 meses a gente já teve muitas conquistas. Também cumprimento aí o Robson e a representante também da empresa. É um trabalho de extrema importância e é interessante frisar que toda mudança gera um desconforto. Então, a cidade de Taubaté, ela certamente muito em breve vai passar por grandes transformações, né? E como foi bem planejado, ela vai começar no momento oportuno para que o resultado esperado seja atingido. E também quero registrar que todas essas ações, elas se fazem necessárias para a gente poder corrigir o que foi feito no passado, né? E a gente tem que olhar sempre à frente, e por isso que nós estamos aí muito em breve iniciando a grande fase da revisão do plano diretor, o que de fato vai trazer diversas medidas para que a gente não tenha esses problemas no futuro. Então, hoje estamos num processo de renovação, de revisão, de transformação, mas também com muita responsabilidade para trazer a eficiência para o futuro e que lá na frente a gente só tenha o trabalho de lapidar as ações e não simplesmente ter que fazer do zero todo um trabalho. Tá bom? Eram essas minhas considerações. Obrigada. Muito obrigado, secretária Marcela Franco. Sua participação é importantíssima para a nossa audiência pública. Registrar também aqui a presença do vereador Nicola Neto, que acaba de chegar, e o Edson Ávila, que representa aqui o vereador Isaac do Carmo,
com a sua participação. Está com a palavra, fica à vontade. Presidente, boa tarde, secretário Gabriel, o Jefferson, nosso diretor de obras, aos representantes das empresas, a secretária Marcela aqui do lado. Eu queria perguntar, Gabriel, aproveitar a oportunidade, como você disse ali na sua apresentação, o projeto executivo não está pronto, ainda não está pronto, né? A estimativa de custo dessa obra, que conforme foi apresentada ali, foi baseado num projeto funcional somente, só no funcional. Nós sabemos que os projetos funcionais em comparação aos projetos executivos quando ficarem prontos, normalmente, em 99,9% dos casos, os preços ficarão maiores, né? Essa primeira pergunta é nesse sentido. Existe uma previsão para que exista aditamentos nesse contrato e já tem verba já prevista para isso? Presidente, eu pergunto tudo e depois o Gabriel responde? Você prefere que eu faça, Gabriel? Deixa eu só responder já. Edson, muito boa a sua pergunta. O desconto que foi dado pela empresa, né, quando tanto na questão da contrapartida quanto na questão do financiamento FEHIDRO, esse valor ele fica reservado numa conta. Então, eventuais aditamentos já tem essa, entre aspas, gordura disponível tanto no orçamento municipal quanto no valor que foi disponibilizado pelo FEHIDRO para essa finalidade. E sim, a gente tem essa expectativa, a gente sabe que o projeto básico não dá a gente não tinha o levantamento de sondagem, o levantamento planotimétrico, batimetria, nem nada. São informações que são muito relevantes para a gente ter realmente o dimensionamento da obra, né? Então a gente espera sim que tenham alterações, né, desde que sejam muito bem fundamentadas, para que a gente não tenha, obviamente, problemas aí junto ao tribunal e tudo mais. A questão é que a gente tem realmente uma possibilidade de fazer isso e a lei permite um aditamento de até 25% do contrato, né, mediante justificativa. Então, a única preocupação, né, Gabriel, é que às vezes o executivo pode passar de 25%. Né? Essa é uma preocupação que nós devemos ficar atentos todos, né? E aí mais cabe também com a outra pergunta, Gabriel, e a Marcela, eu creio que na última oportunidade a secretária Marcela falou sobre isso, as questões da travessia com a Dutra, já está definido que a Dutra vai ser responsável? Eu não sei se... eu acho que foi a Marcela, a secretária, que a senhora falou sobre isso. Então, a gente tem essa possibilidade, sim, tá? A gente já tem uma reunião marcada com a Dutra para tratar sobre esse assunto. A gente tem alguns pedidos já de ofícios encaminhados a eles. A gente fez isso tanto via certidão de uso do solo quanto manifestação técnica, que são documentos que subsidiam o licenciamento ambiental dessas obras de ampliação dele. Isso foi colocado em pauta com eles. Eles sabem da necessidade, porque é um problema que não é só de Taubaté. Todos os municípios sofrem com a drenagem da Dutra, né? Então, isso foi colocado, a gente vai abordar novamente com eles isso, e seria, se possível, até uma fonte de supressão no contrato nosso, numa necessidade eventual. Então a gente vai ter um diálogo com eles, sim. A gente sabe que para eles é uma vantagem que seja feito por eles, diante da questão do cronograma de obras deles. Pode haver um conflito junto à nossa obra, há essa preocupação deles com relação às nossas obras de drenagem. Eles deixaram isso bem claro quando a gente conversou com eles no início do ano. Então a gente vai ver sobre essa possibilidade. Não há uma garantia, né, obviamente, mas se houver essa possibilidade de passar a travessia, a responsabilidade da execução das travessias para a Dutra, a gente suprimiria essa ação do nosso contrato e teria aí uma folga para outras ações eventualmente necessárias. Perfeito, obrigado. Aí uma sugestão que caberia, presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão às empresas, pela minha experiência com grandes obras lá em São Paulo, na SP Trans principalmente, eu gostaria de sugerir para a empresa, se fosse possível, se já está pensado, até de repente já está planejado isso, colocar câmaras de monitoramento para que a Câmara Municipal, a Prefeitura de Taubaté e a própria sociedade possa estar acompanhando a obra no seu dia a dia.
Isso é um serviço relativamente simples, né? E eu acho que é muito importante para ajudar na fiscalização da Câmara, da Prefeitura, da própria sociedade, no como que a obra vai progredindo. Eu acho que isso é uma sugestão, não sei se estava planejado isso ou não, mas eu acho que poderia as empresas pensarem nessa alternativa. Presidente, eu acho que seria muito importante, principalmente para a frente parlamentar, poder estar acompanhando para e passo a obra, né? A outra questão, e para concluir, é a questão que eu sempre fico preocupado, porque uma obra dessa de grande porte vai trazer grandes problemas da mobilidade da cidade, né? E aí eu creio que a prefeitura deve estar se preparando para isso, né? Com relação aos anúncios, com muita antecipação para a população de Taubaté, a comunicação, as vias que serão interditadas, as alternativas de trânsito. Eu acho que isso é fundamental, que seja muito bem feito e que a cobertura realmente seja grande para que a gente cause o menos impacto possível para os munícipes, né? Dessa forma, eu agradeço, presidente, a deferência e obrigado. Obrigado, Edson. Se a empresa, se alguns representantes quiserem falar alguma coisa, só pegar o microfone e ficar à vontade. Gabriel, quer falar? Tranquilo? Essa questão da mobilidade é muito importante mesmo, Edson. A gente está agora na fase, né, vai iniciar a fase de elaboração dos projetos executivos e a Secretaria de Mobilidade Urbana já está participando com a gente nas tratativas, né? A gente tem um processo administrativo aberto sobre isso. A gente só está aguardando realmente ter um maior avanço junto à elaboração dos projetos para poder delinear aí um plano de trabalho, um plano de ataque, definir uma compartimentalização das obras para poder evitar justamente esse tipo de transtorno, né? Mas o Monte Claro e a equipe dele está ciente já. Ô, presidente, esqueci de mais uma questãozinha, a última mesmo. A gente sabe que as obras vão começar, como você disse, secretário, só após o período de chuvas. Mas existe já um planejamento de prevenções, de ações preventivas para os períodos de chuva que está chegando agora? Sabemos que nós vamos ter problema e eu acho que com o primeiro ano de chuvas praticamente dessa administração, né, inteiro período de chuvas, eu acho que seria importante ter um trabalho de prevenção. Eu sei da sua competência e para a gente possa minimizar, né, mitigar os efeitos das chuvas que virão. Obrigado. Eu dou um exemplo aqui, até foi uma demanda do vereador Gessé, a Prefeitura está fazendo, a Secretaria de Obras está fazendo o desassoreamento do córrego do Convento Velho, no Campos Elíseos. É uma ação que vai contribuir muito com a redução da questão das cheias ali na região, né? A gente tem um córrego que estava assoreado, as tubulações estavam praticamente entupidas ali no exutório desse córrego, então no córrego do Convento Velho vai sim, esse ano, ter já está ocorrendo uma ação para redução. Aqui no córrego do Judeu ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele é totalmente canalizado, então as ações aqui elas têm que ser na superfície, né? Eu sei que a Secretaria de Serviços Públicos está sempre empenhada em fazer a limpeza das bocas de lobo, tem muitas ações nesse sentido, mas aqui já é uma bacia um pouco mais complexa de lidar, né? Então, por isso que é uma ação estruturante mesmo que precisaria ser feita aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Edson. A Magali está representando o Douglas Carbone, aqui o vereador. Está com a palavra, Magali. Magali, que foi secretária também do Meio Ambiente, ajudou muito a gente. Queria fazer esse registro público aqui da sua pessoa. Boa tarde, vereador. Boa tarde aos secretários que estão aqui presentes, assessores. Bom, estou aqui na condição de chefe de gabinete do vereador Douglas, representando, que é relator da comissão, né? Para poder fazer esse acompanhamento, né? Que é com muita alegria, né, Gabriel? Foi uma luta aí, que a gente também batalhou, e conquistar e ver agora, né, o resultado aí, esse sonho, e que acho que é importante, a cidade de Taubaté só tem a ganhar. Dizer que a gente está à disposição, o vereador Douglas Carbone está à disposição para que vocês precisarem, e a gente está muito feliz aí com o avanço. Tenho certeza que Taubaté só tem a ganhar, tá bom? Obrigada, vereador. Obrigado, Magali. Vereador Nicola, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, Gessé, muito obrigado aí por nos dar a palavra, a qual cumprimento o secretário, Jefferson e as representantes das empresas aqui na Câmara. Dou um abraço aqui na Marcela Franco, que está ao meu lado,
os assessores, de todos os vereadores que aqui encontram. Eu sou morador ali, o Gabriel mora ali no bairro do Belém, então eu entendo bem, sem a dificuldade que é ali quando tem enchente, inundação, e como comerciante ali da desembargadora, consequência ali da inundação ali do Campos Elíseos. Eu entendo essa obra de drenagem, até parabenizar aí o vereador Gessé por trazer essa audiência aqui. Eu queria saber porque essa obra vai trazer consequências para o bairro que já está lá. Se existe por parte da prefeitura já uma ideia, vou te dar um exemplo, ali na Avenida José de Anjos, que é aquela avenida de baixo ali, tem várias famílias que moram ali, tem empresas que tem ali, e tem um córrego que desce do Belém e vai para lá. Então, vai ter uma consequência dessa obra se a prefeitura já está pensando em poder arrumar as galerias que vão encontrar com esse plano de macrodrenagem que está tendo ali. Você está preocupado com o que antecede a esse plano, a esse projeto aí de macrodrenagem que vai fazer ali no Campos Elíseos. Obrigado, Gabriel. Muito boa pergunta, vereador. Hoje, né, a gente conhece as tubulações que caem ali, muitas delas, inclusive, têm até esgotos clandestinos ligados. A gente conseguiu, ao longo dos anos, resolver alguns desses problemas. A gente sabe de algumas ocupações ali que estavam lançando esgoto diretamente no córrego do Conde do Vera. A gente conseguiu, junto à Sabesp, fazer uma extensão, um prolongamento da rede de esgoto na Avenida José de Ângeles, justamente para evitar esse problema e, ao mesmo tempo, identificar esses gargalos ali das galerias existentes, né? Não está realmente no escopo desse trabalho fazer essas adequações, mas, como eu falei, se houver espaço para um aditamento nesse sentido, visando resolver os problemas ali das regiões do entorno, a gente vai sim fazer, a gente pretende fazer. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade, considerando que já temos uma empresa contratada para resolver os problemas dali, de realmente aproveitar o know-how dela para resolver esses problemas também. Muito obrigado. Só isso, Nicola. Mais alguma coisa? Registrar também a presença do Rodrigo, ator, que é o chefe de gabinete do presidente da casa, né, que tem atuado bastante também. Eu separei algumas perguntas aqui, Gabriel, a empresa, e agradecer aos vereadores, aos secretários, aos assessores que estão representando os vereadores. A gente sabe que a agenda do vereador nem sempre consegue estar em todas as audiências. Eu queria até justificar muitos companheiros com agendas fora, outros viajando, sempre buscando recursos, melhorias para a cidade, e a gente não consegue estar em todas as audiências. Então é uma justificativa que eu sempre gosto de falar aqui, que não é porque não quer que não está. Então, com certeza, tem outros compromissos. Então, tem algumas perguntas aqui, Gabriel. A mobilidade, o Edson já falou, mas eu queria saber como é que vai ser feita, por exemplo, aqui na Avenida do Povo. Vai ser a extensão toda, vocês vão fracionar, como é que vai ser desenvolvido isso junto ao Monte Claro e sua equipe. Outra para você, Gabriel, com o recurso da FEHIDRO, qual a data prevista para a gente ter uma noção de quando cai na conta da prefeitura, do município, tá? Agora, para as empresas, como é que vai ser, vocês vão tocar a mão de obra, que vai gerar emprego, isso a gente sabe. E essa mão de obra, vocês estão priorizando a cidade de Taubaté? Estão tentando, pelo menos, abrindo uma oportunidade para os taubatianos poderem disputar essas vagas? E os materiais que serão usados, vocês conseguem, pelo menos, se esforçarem um pouco para ajudar a cidade nisso também, de movimento, de aquecer a nossa economia, por exemplo? Eu não sei se é possível, mas como ele colocou uma sugestão, eu coloco também, já que vocês estão hoje aqui, ganhadoras desses projetos que a gente sempre sonhou. Eu acho que é uma grande oportunidade para a cidade de Taubaté e a gente tem que aproveitar. O vereador gosta de aproveitar a oportunidade, então eu estou aproveitando essa oportunidade, passando para a empresa, que você nos ajude, né? De repente, na mão de obra, poder priorizar e também nos materiais que serão usados, nos maquinários, talvez, se for alocar, aloca aqui da cidade também, se for possível esse quadro, mas nós queremos que vocês, além do desconto que deram, puderem ajudar mais a cidade, será muito bem-vindo, tá bom? Fica à vontade, Gabriel. Bom, vereador, com relação à mobilidade, a gente vai acompanhar
a elaboração dos projetos executivos junto à empresa, a gente montou um grupo de trabalho para isso, né, composto aí por todas as secretarias praticamente que estiveram envolvidas desde o princípio, planejamento, obras, mobilidade, meio ambiente. A partir do momento que a gente tiver uma definição de como serão, né, particionadas as ações daqui, principalmente na Avenida do Povo, que eu acho que é onde vai ter o maior impacto sobre a mobilidade, daí a gente pretende também fazer uma campanha de divulgação, né, para as pessoas e também, obviamente, criar mecanismos aí de desvio de tráfego para poder evitar qualquer tipo de paralisação no centro da cidade. A gente sabe também que no Campos Elíseos existe, sim, ali um ponto de gargalo com relação à mobilidade, né? Ele tem uma rotatória muito movimentada ali, principalmente nos horários de pico, que na descida da Rua Primavera. Então a gente vai ter pelo menos uma parte da obra que vai ter que ter uma atenção especial com a mobilidade urbana, e a gente já estava em contato com a empresa para poder buscar mecanismos para sanar isso, né, ou que seja alguma forma de alguma ponte, alguma forma que consiga permitir a passagem do tráfego enquanto as valas estão abertas, enquanto todo o material está ali em campo. Mas isso a gente só vai ter uma definição melhor mesmo dentro dos próximos 2 meses, né? Inclusive, já emendando na próxima dúvida, com relação à liberação dos recursos, né? A gente tem uma previsão de que até o final do mês de setembro ou início de outubro, os recursos do FEIDO das 2 obras já estejam na conta da Prefeitura. Então, a gente já encaminhou, já fez a prestação de contas da licitação, né? A gente fez nas semanas passadas agora, 2 semanas atrás. O FEIDO já solicitou algumas complementações. Então, para a Avenida do Povo, eles pediram algumas complementações no que foi apresentado da licitação, já foi corrigido. A Avenida do Povo, eu acredito que em breve já esteja na conta. Para o Campos Elíseos, eles solicitaram a outorga do barramento, que é um documento que é emitido pela própria SP Águas, que a gente deu entrada no início do ano, acho que foi no mês de março, nesse pedido de outorga. E hoje eu estava em reunião com a Angelita, que é a diretora da SP Águas, e aproveitei a oportunidade até para perguntar sobre essa outorga para ela. Ela muito gentilmente se comprometeu em buscar acelerar isso junto à Secretaria de Estado, que é onde está em análise agora. Então, em breve também, eu acredito que o Campos Elíseos terá o recurso na conta. Obrigado, Gabriel. Antes de eu passar para os representantes das empresas, que gostaria que eles falassem um pouco sobre as minhas perguntas, sugestão também, só queria reforçar os investimentos. Por exemplo, a obra do Campos Elíseos ficou para a FEIDRO, você me corrige, tá? 8.504.000, é isso? Foi mais ou menos aquilo que você passou. E a contrapartida do município, 2.928.000, dando um total de 11.432, ok? E para a Avenida do Povo, o valor da FEIDRO, 5.489.000, e a contrapartida 4.746.000, dando um total de 10.235.000, certo? Então esses são os valores e não é pouco. Talvez eu arrisco a dizer, Marcela, que é do planejamento, pode me ajudar nisso, que no governo Sérgio, acho que é a obra de maior investimento que está sendo executada, que vamos dar início na cidade de Taubaté. Então eu fico muito feliz. A Câmara tem se esforçado muito para que projetos como esse aqui avancem na cidade, porque nós temos que ter essa visão de que a cidade precisa avançar. E quando a gente tem uma parceria entre legislativo e executivo, no caso aqui desses projetos que estamos debatendo hoje, a cidade agradece. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui. E passar agora, quero ouvi-los, né, vieram aqui. Eu queria ouvir a Thaís, né, que é da CEPAV, Engenharia, que ela tem a dizer sobre a questão da geração de emprego, da mão de obra taubatiana, se há a possibilidade de ter esse olhar para o nosso comércio, se a gente consegue, com a empresa, aquecer a economia da cidade através do investimento local, né, buscando aqui os materiais na cidade de Taubaté e também o emprego. E depois, gostaria de ouvir também o Rodrigo Ambrosio, que representa aí, Robson. Deixa eu ver aqui. Robson. Brigado cerimonial, que mais uma vez me derrubou. Mas não tem problema, né? Que bom. Então é Robson. Robson, me desculpa, tá? Mas você vai falar depois. Obrigado, Tiago.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite que foi feito, porque a gente está aqui presente, né? E respondendo aos questionamentos que foram feitos agora, a empresa, o consórcio, ela está em um momento de análise de projetos, de verificação de viabilidade de tudo que foi apresentado para a gente, documental e tudo. E esse é um ponto que a gente vai estar colocando em nossas pautas de reunião, que a gente tenha a abertura ou não, acho que não, sim, teremos abertura para poder conversar, que em questão dessa parte da mão de obra local, tá? E também um outro apontamento que foi feito da parte de visualização, tanto de todos os presentes, tanto dos munícipes, tanto da Câmara e todos aqui participantes. E são pontos que a gente vai estar colocando em nossas reuniões pautadas, tá ok? Nós estamos felizes em fazer parte desse grande empreendimento e vamos aguardar agora a liberação da ordem de serviço para assim começar todo a ênfase de questão de elaboração de todos os circuitos que devem ser preenchidos para poder fazer esse tipo de serviço, que é a obra de macrodenagem do Campos Elíseos. Muito obrigado. Grata pela atenção. Agora o Robson Ambrosio, por favor. Antes que o Robson fale, eu queria também registrar a presença do vereador Alberto. Convidei, ele não quer participar, mas seria importante a participação de Vossa Excelência também. Tá bom, então. Queria ouvi-lo também. Robson, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Saudar aqui o presidente, vereador Gessé, o secretário Gabriel, ao diretor Jefferson, aos demais técnicos da Secretaria de Meio Ambiente que estão aqui presentes. Parabenizá-los pelo trabalho até então muito bem feito no processo licitatório, nos documentos constantes do processo. Quero saudar também os vereadores aqui presentes, os assessores dos vereadores aqui presentes. Uma saudação à secretária Marcela Franco, também presente, e aos demais presentes nessa casa. Sobre a sugestão da Câmara, a gente vai levar isso adiante, porque inicialmente não está em nosso escopo, mas é uma coisa a ser avaliada, né, com carinho pela empresa. Com relação ao aproveitamento de equipamentos da região, nós temos os nossos próprios, que são os equipamentos maiores, mas os equipamentos menores, que são locáveis, com certeza a gente dá prioridade para a região que a gente trabalha. Com relação à mão de obra, também temos uma equipe própria também capaz, né, qualificada, mas a gente também prioriza a contratação de mão de obra local. Temos até alguns colaboradores já que moram aqui em Taubaté, trabalharam com a gente e permaneceram, né? Com relação a materiais, é um tipo de material muito específico. A Duela é um material muito grande, exige uma qualificação técnica também elevada, mas a empresa tem por política desenvolver o mercado local e fornecedores local. Aqui em Taubaté tem uma empresa, talvez em condições de desenvolver esse produto, e se houver interesse dela, a empresa tem interesse em qualificar essa empresa para que assim o faça. Então, agradecer a oportunidade. A Landivale é uma empresa que tem 14 anos de mercado, está acostumada a fazer esse tipo de obra. Vou contar com o apoio do pessoal das secretarias envolvidas, né, CEMOB, Planejamento, Meio Ambiente, por conhecer as particularidades locais. É uma avenida importante para o município, suas particularidades comerciais, né, bastante habitada, e vocês são os técnicos e as pessoas que conhecem as particularidades de cada região. Então, longe de mim ter a pretensão de apresentar um planejamento ou uma solução que resolva os problemas de mobilidade da cidade durante a obra. Então, a gente vai fazer sim um planejamento, conta com o apoio de vocês para que a 4 mãos, a 6 mãos, a gente consiga fazer um plano de mitigação para que a gente cause o menor impacto possível, embora impacto zero é impossível nesse tipo de obra. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Obrigado, Robson. Agora, o vereador Alberto vai fazer ali uma... Queria também ouvir o nosso diretor de obra depois, dar uma saudação para a gente aí, tá bom? Obrigado, vereador Gessé, pelo pedido da fala de Vossa Excelência. Mas, vereador Gessé, parabéns aí pela audiência de hoje. Isso aqui é uma questão que nós já debatemos aqui a legislatura passada várias vezes nessa casa, né? É a 4ª já, né? E é uma questão muito importante, que a gente vem falando muito sobre essa questão. Afinal de contas, nós estamos na Avenida do Povo, né? Numa via onde a gente, toda vez que vem a época da chuva, a gente sofre muito aí
e ver que muito próximo da gente a população sofrendo com a questão das inundações. Eu acredito isso que, bom, quando eu era criança eu lembrava que aqui na Avenida do Povo era um rio aberto, né? Era um córrego aqui a céu aberto, que depois foi canalizado e foi crescendo a cidade em torno aqui e a gente sabe que as consequências vão chegar da própria ocupação humana, né? E projetos mal feitos lá atrás, né? Nós temos aqui tubo ármico aqui embaixo, que a gente já viu aí várias fotos, né? Deles corroídos, né? Ferrujados, e a gente não sabe que hora que eles vão desabar aí, né? Então, acho que é muito importante e chegar a esses recursos agora, né, Gabriel? A gente podendo começar a executar essas obras, espero que seja recurso suficiente para a gente fazer uma obra definitiva, ou que pelo menos dure aí mais de 50 anos para a gente ter que começar a pensar em algo maior. Mas, Gabriel, eu aproveitar a oportunidade, tanto se fala que aqui nesse trecho aqui do Córrego do Judeu, que passa aqui para a Avenida do Povo, quando ele chega embaixo da linha do trem, alguns anos atrás, nós tivemos lá uma intercorrência que afundou ali, né, uma obra da MRS afundou ali, que eles perfuraram o tubo ármico desabou, e dizem que aqui embaixo ali, a obra que eles fizeram, eles reduziram o tamanho da tubulação, e isso é o que gera pressão, né, no sistema que faz retornar tudo aqui para cima. Eu quero saber se nesse projeto prevê a solução desse problema, porque não vai adiantar a gente subir aqui, aumentar a tubulação aqui para cima, se continuar o gargalo ali embaixo da linha do trem, e nós sabemos que toda a obra aí por baixo da Dutra ou da linha férrea, a gente depende aí de autorizações do governo federal, né? O que talvez seja mais complicado. Eu gostaria de saber se isso está previsto também na obra aí. Boa pergunta, vereador. A gente discutiu isso, inclusive, na primeira reunião nossa, junto à empresa que foi contratada, né, Landvale. A gente estava falando sobre essa questão do gargalo que vem a jusante, porque, de fato, como até foi mostrado na apresentação, a obra ela se encerra, a previsão é que ela se encerre aqui na cobertura, então não chegaria até a MRS. Mas, obviamente, durante a elaboração do projeto executivo, pode ser que seja apontada essa necessidade e isso viraria o objeto possível de um aditamento, né? Mas, independentemente disso, a gente, com a iniciativa nossa de já ter sido contemplados com recursos para a elaboração de projetos executivos para a bacia inteira, que isso já está na nossa previsão de fazer projetos executivos de obras de drenagem para a bacia inteira do Córrego do Judeu, eventualmente essa questão vai ser contemplada também, porque praticamente todas as travessias que estão aqui na bacia, elas estão subdimensionadas, né, mais de 70% delas, e elas dependem de alguma intervenção desse tipo, de substituição, de ampliação, que seja. Então, isso pode ser que não ocorra nessa etapa agora da obra que foi contratada, mas já será contemplada nos projetos executivos que nós já conseguimos recursos para fazer aí para o próximo ano. Então, aí, eventualmente, vai ser só uma questão de, com os projetos em mão, a gente buscar recursos. Essa aí seria uma das prioridades também para a execução dessa melhoria. Obviamente, também, outra questão, né, a Marcela Franco sabe muito bem disso, é sempre muito bom a gente manter um forte diálogo com as concessionárias, né, seja a Dutra, seja a MRS, para buscar, através deles, essa iniciativa, né? Seja via contrapartida, seja aproveitando alguma ação de que eles já estejam fazendo, né? Como agora tem a ampliação da Dutra. Então, de repente, é uma questão que tem, sim, que ser discutida com a MRS para evitar que essa responsabilidade seja 100% do município, né? Porque não deveria ser. Só permitindo, vereador, e fora isso, a gente também viu que depois da continuidade, depois da linha do trem, passando ali do lado da Dicico, ele volta a ser um rio aberto, depois ele volta a ser canalizado de novo. Nós tivemos o problema ali atrás da garagem da Redenção, né, que teve aquele afundamento. A prefeitura fez uma obra lá, mas acredito eu que ali também se tornar um grande problema no futuro, porque ela não vai suportar essa quantidade de água. A gente precisaria ampliar a capacidade de vazão de água ali também. E eu acho que são outros pontos que nós temos aí abaixo ainda para solucionar, porque senão a gente vai resolver o problema aqui em cima e vai continuar o gargalo lá embaixo, não adianta. Se a gente não tirar a rolha no final do funil ali, não vai adiantar nada. É muito bem colocado. Qualquer problema que acontece na jusante, ele eventualmente afeta tudo que está para trás, né?
Então, essa obra que vai ser feita aqui hoje, ela melhora o problema aqui da região, mas o que está na frente continua na mesma situação e, eventualmente, dependendo do nível da chuva, um gargalo, um represamento que ocorre na linha do trem, ele atinge também a Avenida do Povo. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Por isso que agora a gente está querendo, após essas obras, olhar realmente a bacia como um todo e fazer pequenos ajustes em todas as travessias que existem hoje na bacia. Gabriel, é importante você falar, eu acho que o vereador Alberto não estava ainda, mas que além desse investimento, já conseguimos mais. Você poderia só dar uma fala para a gente poder compreender, é importante. Nesse ano a gente foi contemplado com mais 3 empreendimentos que serão financiados pelo FEIDRO, né? 2 deles são obras mesmo, serão 2 obras de contenção de erosão, uma na Avenida dos Sedes e o outro na Avenida Zélia Alves Ferreira. Os 2 ficam no córrego do Convento Velho, né? A Avenida dos Sedes não é a avenida inteira que a gente vai refazer, é um trecho mais crítico dela ali de 50 metros, e lá na Avenida Zélia Alves Ferreira, mais à frente ali, que vai ser um trecho de 120 metros, se não me engano, de contenção em gabião, né? E o outro empreendimento que está sendo financiado também é a elaboração de 19 projetos executivos para as bacias do Córrego do Judeu aqui e para a bacia do Convento Velho. Então, isso vai estar incluso lá também para poder, eventualmente, né, ser resolvido esses problemas. Obrigado, Gabriel. Não esqueça da Simão Botós com a Avenida Bagé, tá? Aproveitando o pacote. Vou partir para as considerações finais. Quero ouvir aí nosso diretor de obras, Jefferson Stefano, que vai fazer as suas considerações, se apresentar, ter seu momento de fala. Quero passar também para os representantes das empresas, que é a Thaís e o Robson. E se mais alguém também aí do plenário quiser dar a sua consideração final, fica à vontade, que depois disso eu vou partir para o encerramento. Por favor, diretor. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, GC, a equipe que promoveu essa audiência, a todos que estão presentes, os vereadores presentes e os munícipes que estão ouvindo. Agradeço aqui o Gabriel pela excelente explanação, como sempre, mostrando muita competência na pasta. O que eu tenho que dizer é o seguinte: eu sou morador daqui da região há 44 anos. Acho que eu sou o mais antigo aqui. E isso me dá a noção exata do que acontece nessa região desde lá. E eu sou da época que tinha ainda o córrego aqui. Então, eu tenho que dizer para vocês que realmente é uma obra necessária, importante, não só para essa região, mas para toda a Taubaté. Sabemos da dificuldade que nós vamos ter na execução de mobilidade, de obras de contenção, de escoramento, uma profundidade razoável de serviço, que dá mais de 6, 7 metros. Então, é realmente uma obra que necessita de uma atenção especial. Ela vai necessitar de ter pessoas, profissionais qualificados para poder acompanhar. Isso é muito importante, entendeu? Nós não queremos ter surpresa nenhuma, queremos ter sempre uma previsão, sempre adiante do que pode acontecer e estar presente na obra o tempo todo. E tenho certeza que com a colaboração da população e desta casa, inclusive, para comunicar à população a tudo que está ocorrendo, essa é a ideia da Câmara, eu achei perfeita, eu acho que é interessante. Eu já usei muito em obras no passado, em outras localidades que eu participei de obra, né, 40 anos com obra. Posso dizer para vocês que é um olho a mais, e a gente sempre tem muitas maneiras de ajudar com opiniões de terceiro. Eu acho que a obra tem que ser vista a 4 mãos sempre, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma obra de grande relevância realmente para Taubaté, vai mudar a Taubaté, essa região aqui que sofre essa influência da enchente. Vamos resolver definitivamente após todos os serviços executados. Então, só tenho que dizer que realmente foi um privilégio nosso, e meu particularmente, por morar aqui na região. Eu moro na rua de trás aqui. Então, participar dessa obra e ver as coisas melhorando. Eu acredito muito que Taubaté esteja no rumo certo para um crescimento definitivo. Eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar aqui falando hoje e estarei sempre à disposição por caso necessite de qualquer informação adicional. Obrigado, engenheiro Jefferson. Agora eu quero passar para a Thaís, que ela representa aqui a CEPAV, Engenharia Construtora, para suas considerações finais, logo após o Robson. Ok? Ok, agora tá ligado.
Olá novamente a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite para fazer parte dessa audiência pública. Agradeço a todos aqui presentes e que vamos, né, participar desse projeto com ênfase em tentar mitigar completamente, se possível, toda essa parte que a própria população está sofrendo já faz muito tempo, pelo que eu vi. Então, nós estamos felizes, nós, como representante do consórcio, que estamos a fazer parte desse projeto que vai ser executado. E agradeço mais uma vez a presença aqui de vocês e também aqui conjunto com vocês também junto. Obrigada, boa tarde. Bom, agradeço aos vereadores aqui presentes pela possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a empresa, né, sobre o que a gente espera da obra. E agradecer a equipe técnica do Gabriel, que trabalharemos bastante juntos, e parabenizar, sobretudo, a coragem do prefeito Sérgio Vitor de ter encarado esse problema de frente, que drenagem, como sabemos, é um tipo de obra que não aparece. Então, nem todas as prefeituras encaram esses problemas, porque daqui a pouco ninguém vai lembrar mais que ela foi feita. Então, deixar aqui meus parabéns ao prefeito por ter essa coragem. Obrigado, Robson. Marcela, Edson, Nicola, está aberto para consideração final, por favor, fique à vontade. Parabenizo o vereador Gessé mais uma vez pela iniciativa, a todos que fizeram parte. Realmente, como o próprio Robson falou, é uma obra de coragem, mas é uma obra que faz a sua diferença, uma vez que é a base, né? Se a gente não tiver uma boa organização, com certeza nós vamos sofrer com as consequências, né? Então, desejo aí boa sorte a todos, né? Que nós tenhamos aí bons resultados e que, de fato, né, seja só o início de grandes intervenções que Taubaté está para acontecer. Obrigado, secretária Marcelo. Gabriel também quer considerar, fica à vontade, Gabriel. Só agradecer novamente, vereador, a oportunidade, parabenizar aí pela iniciativa, foi uma audiência muito esclarecedora, ainda mais com a presença das empresas aqui. Ressaltar aqui que esse é apenas o início, né? São duas grandes obras, assim, dificilmente a gente vai conseguir novos recursos desse tamanho junto ao FEHIDRO, isso é uma coisa que realmente foi inédita, mas aos poucos, né, a gente conseguiu já esse ano captar mais 4,5 milhões junto ao FEHIDRO, então a gente conseguindo de pouquinho em pouquinho, a gente vai resolvendo os problemas da cidade. É a nossa intenção continuar captando os recursos, é a nossa intenção continuar respeitando as diretrizes e ser norteados pelo plano diretor de macrodrenagem. Eu acho que o plano ele está muito bem construído, ele dá muito boas diretrizes, um bom prognóstico para a gente saber aonde estão os problemas e como enfrentar eles, né? E a gente tem agora também a intenção de garantir que essas obras sejam sustentáveis. Eu não falo sustentáveis só na questão ambiental, mas sustentáveis de permanentes. Então a gente sempre pede, aproveitar a oportunidade de pedir que as pessoas, né, da população de Taubaté também nos apoiem no sentido de não jogar lixo nas ruas, né? Porque a gente sabe que lixo é o principal inimigo da drenagem. Então a gente estava visitando um bairro lá no São Gonçalo, a gente viu, né, até o vereador Ariel também estava, a gente acompanhou uma situação lá que a drenagem completamente comprometida devido à questão dos resíduos sólidos. E aqui no centro urbano é a mesma coisa, em qualquer bairro que você vai, o lixo sempre afeta a drenagem, ainda mais na questão da microdrenagem, que são as bocas de lobo. Então a gente pede essa colaboração também para garantir que, por mais que a gente faça essas ações, eventualmente elas acabam perdendo efeito se a gente não tiver um cuidado e uma manutenção adequada delas. Muito obrigado, secretário Gabriel, obrigado a todos. Discutidos os temas propostos para hoje, agradecemos a presença de todos que acompanharam os nossos trabalhos. Declaro encerrada esta audiência. Boa tarde a todos.